Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à parte de organologia vegetal. Já vimos raiz na aula passada, agora vamos estudar caule, certo? Vamos lá? O caule sustenta as folhas, colocando-as em condições de melhor iluminação e permitindo a realização da fotossíntese. Por ele, passam os vasos que levam a seiva inorgânica das raízes para as folhas e a seiva orgânica das folhas para o resto da planta. O caule também apresenta crescimento apical, produzido pelo polo vegetativo ou gema terminal. Nesse meristema primário aparecem os primórdios foliares, diversas protuberâncias laterais que originam as folhas. Nas axilas das folhas estão as gemas laterais ou axilares, primórdios dos ramos laterais do caule. A região da gema caracteriza o nó do caule. A região entre dois nós é o entrenó. Fazendo um corte transversal em uma região jovem do caule, é possível ver a sua estrutura primária. Nas monocotiledôneas e em eudicotiledôneas herbáceas, não há distinção entre córtex e cilindro central. Os feixes condutores de seiva são mistos, ou seja, líbero-lenhosos, e estão espalhados pelo parênquima fundamental. O líber está voltado para o exterior e o lenho para o interior. Na maioria das eudicotiledôneas, os feixes também são líbero-lenhosos, mas estão dispostos na forma de anel, em volta de uma medula de parênquima, e há distinção entre córtex e medula. Há ainda um câmbio entre o floema e o xilema, o câmbio fascicular. A estrutura secundária é característica das eudicotiledôneas e se forma à custa das atividades do câmbio e do filogênio. Além do câmbio fascicular, aparece o câmbio interfascicular e ambos geram novos feixes de floema para fora e de xilema para dentro. O filogênio origina o suber para fora e a filoderme para dentro, formando uma parte da casca, a periderme. Esta, quando velha, pode soltar-se, surgindo o ritidoma, que nós já estudamos em aulas anteriores. Em troncos cortados, é possível ver uma zona externa, chamada alburno, lembram? De tonalidade clara, que corresponde ao xilema em atividade, e outra interna, chamada cerne, mais escura, que corresponde ao xilema velho, não funcional, bastante comprimido, o que dá maior resistência à madeira. Nós já falamos sobre isso também nas aulas anteriores. Em regiões onde as estações do ano são bem distintas, é possível observar no tronco uma série de anéis de crescimento. Cada um corresponde a um ano de vida da planta. Pelo número de anéis, podemos saber a idade da árvore. Na primavera, quando as condições são favoráveis e existe bom suprimento de água, o câmbio produz o lenho primaveril, com vasos de paredes finas e grandes cavidades internas. Em verões secos e no outono, quando o suprimento de água e outros fatores ambientais estão abaixo do ideal, o câmbio produz o lenho estival, com vasos de paredes grossas e cavidades internas estreitas. No inverno, o câmbio não apresenta atividade e na primavera seguinte reinicia-se o ciclo de crescimento. O lenho primaveril é mais eficiente no transporte de seiva. O estival confere boa sustentação. Como no inverno não há crescimento, os dois formam o anel anual. Agora vamos ver os tipos de caule. Temos caules subterrâneos, aéreos e aquáticos. Os subterrâneos se dividem em rizoma, tubérculo e bulbo e podem acumular reservas nutritivas, utilizadas no inverno e nas outras estações, empregadas na produção de folhas. Neste caso, a posição subterrânea dificulta a ingestão do caule por animais herbívoros. Temos como exemplo de rizoma a bananeira.
É um caule que cresce horizontalmente sob o solo, produzindo ramos aéreos ou folhas. A parte visível, que parece um caule, é formada pela bainha das folhas. Como tubérculo, temos o exemplo da batata. Tem grande quantidade de reserva de alimento. Como bulbo, temos o exemplo da cebola. Ele é pequeno, rodeado de folhas modificadas, que nós chamamos de catafilos ou catáfilos, que em geral acumulam reservas nutritivas. Agora vamos ver os caules aéreos. Temos vários tipos: tronco, estipe, rastejante, colmo, haste, trepador, enfim. Vamos começar por um exemplo que nós conhecemos bem, que é a paineira. É um tronco lenhoso, ramificado e resistente, comum em árvores e arbustos. Temos também a estipe, exemplo, o coqueiral. São longos, cilíndricos, sem ramificações e com folhas nas pontas. Atingem até 10 metros de altura. Depois nós temos o cladódio, que é um caule achatado, suculento, sem folhas. Um exemplo é o mandacaru, até 5 metros de altura, típico de locais secos. Temos também o caule do tipo colmo, como o caso da cana-de-açúcar, que pode ter de 3 a 6 metros de altura. Eles possuem nós em forma de discos e entre nós bem marcados. Temos também a haste, por exemplo, o feijão. Uma planta adulta, ela geralmente tem entre 70 e 90 centímetros. É flexível, comum em ervas e pequenos arbustos. Agora é a vez do caule rastejante. Um exemplo, a melancia. A melancia pode ter cerca de 30 centímetros de diâmetro. Pouco resistente, cresce apoiado no solo. Agora temos o caule trepador. Na verdade, o caule trepador, ele é característico de plantas trepadeiras, que podem ser sarmentosos quando se fixam em um suporte por meio de gavinhas, que são aquelas modificações caulinares ou foliares, como o maracujá, a videira e o chuchu. Ou de raízes grampiformes, como é o caso da era, que é aquela trepadeira em que a raiz ela parece grampinhos que vai fincando na parede para retirada de sais minerais. Ou volúveis, quando se enrolam em um suporte sem gavinhas, como por exemplo o lúpulo. Agora, temos também caules aquáticos, que são aqueles que possuem um parênquima aerífero abundante, portanto, conseguem permanecer debaixo da água. Em geral, eles são clorofilados. Um grande exemplo que nós temos é a planta elódia, normalmente usada em aquários de água doce. Muito bem, pessoal. Agora vocês já sabem tudo sobre caule, não é mesmo? Leiam o LIP, deem uma olhadinha no texto, vejam se tem alguma coisinha que vocês não entenderam, certo? Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Tchau, até a próxima!